Fala aí, rapaz do Zap. Hoje eu vou tentar explicar o conceito de calor específico a pedidos de um amigo que acompanha o meu canal aqui, que ele me pediu para fazer um vídeo de uma explicação sobre o calor específico, tudo bem? Eu estava dando uma olhada sobre o calor específico. Eu acho que antes de você partir para o calor específico, porque o calor específico a gente utiliza muito naquela famosa fórmula, né, do calor sensível, que é o Key macete, né, famosa fórmula. Esse Czinho aqui é o nosso calor específico, tudo bem? Key macete, né, o que eu gosto de usar, o delta teta. A delta teta eu vou determinar aqui que é o nossa variação de temperatura. Eu já vou fazer essas demonstrações, mas antes de falar de calor específico, eu acho fundamental a gente falar de capacidade térmica primeiro. Capacidade térmica. O que seria capacidade térmica? Capacidade térmica é quando você pega um corpo, vamos pegar, por exemplo, um copo de metal, certo? A gente pega um copo de metal e coloca aqui, por exemplo, no fogão, certo? Aqui a gente vai submeter esse objeto a uma certa quantidade de calor, tudo bem? Uma certa quantidade de calor, e a gente vai fazer uma razão da quantidade de calor sobre a variação da temperatura que esse corpo está experimentando, tudo bem? Então, aqui vamos supor, sei lá, a gente está submetendo ele a um calor de isso aqui vai se transformar numa constante, tá ali? Entendeu? Isso aqui é uma constante de capacidade térmica que esse corpo possui. Se é uma constante, isso significa que, por exemplo, isso é a fim de exemplo, tudo bem? Não é assim que funciona na prática, muito provavelmente. Mas, por exemplo, eu venho aqui e coloco 1 aqui, isso aqui vai crescer em 0,1. Vamos supor, a variação de temperatura vai ser 0,1. Se a quantidade de calor for 2, isso aqui vai ser 0,2. Então esses valores aqui são iguais, isso aqui é uma constante. Se eu submeto a diferentes quantidades de calor que eu passo para esse corpo, ele vai ter variações de temperatura iguais, tudo bem? Que condizem, que é proporcional com a quantidade de calor que eu estou submetendo a ele, tudo bem? Então eu espero que não tenha ficado confuso essa parte, porque é meio complicado mesmo, mas isso que é o conceito de constante. Se eu mudo alguma variável aqui em cima, ela inteira vai ser constante, entendeu? Ela vai se adaptar para continuar tendo o mesmo valor que ela tinha antes. Basicamente é isso. Agora eu acho interessante também falar um pouco sobre as nossas unidades de medida, tudo bem? A quantidade de calor que é dada em caloria. Geralmente a nossa quantidade, a gente tá falando de energia, tudo bem? Energia térmica, nesse caso energia térmica, mas a gente pode estar falando de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elétrica, tudo bem? Então, tem diversas formas da gente falar de energia, e essa é a energia térmica, tudo bem? Geralmente as energias a gente vai trabalhar com o conceito de Joule, mas o caso da energia térmica é um caso especial. A gente está tratando de calorias, certo? Cal. É uma razão histórica, eu realmente não sei, você teria que pesquisar porque que historicamente é calorias. Que calorias a gente pode dizer que equivale a 4,18 joules, tudo bem? Mas a gente vai lidar só com calorias aqui. Calorias sobre o que isso daqui? Isso aqui a gente vai falar que é graus Celsius, tudo bem? Então, vamos lá. A gente já falou de capacidade térmica, agora vamos falar um pouco sobre, finalmente, o nosso calor específico, tudo bem? Basicamente, o calor específico, vamos agora falar de calor específico, vai ser a gente associar agora uma massa a essa quantidade de calor, tudo bem? Antes a quantidade de energia. Então, antes a gente tinha colocado só a temperatura, agora a gente vai associar a ela uma massa, tudo bem? Mas, assim como eu te disse, isso aqui vai continuar sendo uma constante, mas agora vai depender também da massa que eu estou juntando com ela, tudo bem? Então, por exemplo, se eu botar uma massa maior, ela vai absorver menos energia, porque ela vai ter uma massa maior, ela vai ter que se distribuir melhor esse calor, tudo bem? Deixa eu tentar representar isso aqui algebricamente para ti. Então, olha só, a gente tem o nosso calor específico, sendo o nossa constante C, que é o de capacidade térmica, pela massa, tudo bem? Ou a gente pode representar assim dessa forma, que o nosso calor específico vai ser a nossa quantidade de calor que a gente submeteu a este corpo,
pela variação de temperatura que esse corpo experimentou, vezes a massa, tudo bem? Então olha só, se a gente for ver, a gente já consegue deduzir até agora a fórmula de calor sensível, tudo bem? Porque o que acontece aqui? Eu consigo tacar esse delta teta e essa massa, ó, deixa eu só deixar bem claro do que eu estou dando aqui, ó, que é a nossa quantidade de calor, tudo bem? Quantidade de calor em caloria, deixa eu deixar bem claro que em caloria. O delta teta é a nossa temperatura, que é dado em Celsius, tudo bem? Nossa, esse C ficou parecendo um O, né? C. E agora a gente está falando de massa, que agora geralmente a gente vai representar como grama, tudo bem? Mas tem outras formas de a gente representar, mas geralmente a gente vai representar como grama. Olha só, agora a gente pode partir para um conceito de calor sensível, que a gente vai descobrir, olha só, deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho para o lado, que a gente vai descobrir, de acordo com, com a constante de calor sensível que a gente acabou de descobrir, quanta energia que a gente obtém de acordo com a variação de temperatura em determinado objeto com determinada massa, tudo bem? Então olha só, aqui a gente vem aqui, taca esse delta teta e essa massa para o outro lado, e a gente vai ter que o calor específico vezes o delta teta vezes a massa vai ser a nossa quantidade de calor, tudo bem? A nossa variação na quantidade de calor. Então, basicamente é isso. Essa é a famosa fórmula cobrada nos vestibulares, Enem, cobra em universidades federais, enfim, para o que você precisar. Mas aqui a gente está tratando somente com a variação na temperatura deste objeto, tudo bem? Quando a gente está tratando da mudança de estado físico dele, a gente está tratando de uma questão de calor latente, tudo bem? Que é outro conceito, eu não vou me atrever a falar sobre calor latente aqui. Espero que tenha ajudado. Tem que ter um certo raciocínio, tipo, não é tão direto você falar assim, por que o calor específico é inverso da massa aqui? Você tem que prestar bem atenção e acompanhar bem esse desenvolvimento, né, de como que a gente chega nisso aqui. Enfim, espero que você tenha curtido e até mais.